Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo, meu nome é Milena e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês, o que a espiritualidade deseja falar. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo no canal e também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Essa semana eu decidi perguntar qual o processo que você está passando, o que você precisa entender, quais são os sinais que a espiritualidade está te dando, mostrando qual o processo interno que você precisa realizar agora. E muitas vezes a gente até entende como ou qual, mas não os detalhes em si. E às vezes a falta do entendimento desses detalhes faz com que a gente trave. Então vamos lá. Sagitário, qual o processo de Sagitário nesse momento? Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. O Mago. A Imperatriz. Nossa, caiu a Imperatriz no mesmo local que caiu para Áries. Se você tiver Áries no mapa, seria bom dar uma olhada. Um Mago e a Roda da Fortuna. 3 arcanos maiores logo de primeira. Aqui eu sinto que você tá querendo manifestar uma coisa na sua vida e às vezes você sente que... Eu sinto uma coisa assim, de você sentir uma oscilação muito grande nessa energia. Por exemplo, se for um trabalho e você for autônomo, vamos supor, né? E aí, ok, você tá botando muita energia naquilo, você tá o tempo todo ali querendo que isso cresça e às vezes você sente que vai pra frente. Aí às vezes você sente que tá muito parado. E aí você entendeu? Eu sinto que tem essa oscilação muito grande. E aí isso faz com que você também tenha essa oscilação de, por exemplo, quando tá indo bem, você tá com a energia lá em cima, e aí você sente que tá fazendo um bom trabalho, e aí você é acolhedor com você mesmo, você tem pensamentos muito positivos que fazem você crescer e cada vez ter mais entusiasmo para continuar. Mas quando as coisas parecem não estar fluindo, aí você tem pensamentos muito retalhadores com você mesmo, você se poda demais, isso faz com que você às vezes não tenha criatividade nem ânimo para querer realizar essas coisas. Então que a espiritualidade está pedindo um pouco de cuidado, seria bom nesse processo de você estar realizando esse novo trabalho, ou construindo o que você deseja, independente do que seja relacionamento, amizades, trabalho, independente disso, eu sinto que você tem que trazer mais uma energia feminina, essa energia da paciência, de entender o tempo certo das coisas, porque quando a mulher tá grávida, ela tem toda a paciência de entender que o filho ele precisa ter o tempo dele de crescer. Então é isso, esse olhar mais amoroso, esse também olhar atencioso e detalhista de aonde que eu posso melhorar. E não no sentido perfeccionista, mas no sentido aonde está o seu alcance, o que eu consigo fazer até aqui que seja possível mudar e não que vai ser algo que você vai olhar no sentido assim, porque olha só, a gente consegue olhar para uma situação de duas formas. Eu sinto que você está olhando dessa forma. Está dando errado. E aí você pensa o quanto tudo está horrível. E o quanto você poderia melhorar. E o quanto aquilo não está te agradando. E se não está te agradando, não vai agradar ninguém. Isso são sempre pensamentos que fazem com que você esteja sempre minando a sua energia e não se encorajando a mudar. E aí isso faz, de certa forma, ter uma sensação de estagnação. De você não querer mais mexer nisso. Só que se você olha para coisa como, ok, esse é o melhor que eu consigo fazer, não é o que eu gostaria, não é o ideal que eu tenho de uma coisa que esse ideal de tal jeito é algo que faz o meu coração vibrar, que quando eu olho eu tenho orgulho, mas entender que até onde eu fiz, eu posso sim sentir orgulho, porque não é porque não está do jeito que eu gostaria que eu não dei o meu melhor, que eu não botei amor naquilo. Então é olhar de uma outra forma e também entender que, ok, tem certas coisas que a gente só pode fazer até esse momento, porque é só o que a gente tem de conhecimento, ou é só o que a gente consegue fazer financeiramente, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Tem uma limitação. E você entender essa limitação e não olhar para ela de uma forma rígida, mas sim
um jeito de como eu posso ultrapassar isso e se cativar, vai fazer com que você pare de oscilar tanto e que você tenha uma maior responsabilidade e determinação para ter constância. E essa constância vai vir através desse olhar acolhedor que você vai ter, principalmente de você com você mesmo. Porque se você estiver o tempo todo se desencorajando, você não vai conseguir chegar até onde você deseja. Então aqui precisa dessa energia acolhedora ao seu redor. 8 de paus. A lua. Então parece que vai vir uma viagem ou algo inesperado de uma forma muito rápida. E vai ser algo que vai te surpreender. Mas essa coisa que vai chegar, ou essa viagem, vai ser algo que vai fazer com que você entenda algo sobre você que estava muito escondido, estava muito no seu subconsciente. Então, às vezes, isso estava fazendo com que você comandasse, de certa forma, a sua vida e não entendesse o que estava comandando, quais eram os sentimentos, quais eram as coisas que estavam fazendo você ter esse tipo de atitude. E eu sinto que como veio a lua e a imperatriz, a gente pode estar falando assim, de uma questão materna, de uma questão com uma figura feminina aqui. Uma pessoa que foi muito manipuladora com você, que de certa forma usava os sentimentos dela para fazer com que você se sentisse mal. E claro que isso pode nem ter sido de uma forma maldosa, né? De uma forma pensada. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui de uma mãe que era super protetora e que então quando você fazia algo que ela não gostava, você simplesmente pensava, esse jeito que ela tá fazendo é pra me proteger? Sim, é pra me proteger. Mas como que ela faz isso? Ela faz falando assim, eu fiz isso pra você, e aí você nem me ouve, você não consegue prestar atenção nos meus sentimentos, você não liga pra mim. Esse tipo de fala faz com que a criança se sinta culpada, que sinta que deve algo pra alguém. Não se sinta suficiente aqui. Eu sinto que isso pode ser a questão também, de você não conseguir às vezes continuar o seu processo, porque você sempre sente que não é suficiente. Então você sempre sente que tem que recuar e fazer algo antes. Só que esse recuar e fazer algo antes sempre faz com que você tenha uma procrastinação muito grande. Dois de paus. Um enforcado. Então eu sinto que às vezes você se sentia até em sacrifício, né? Essa coisa às vezes de sentir muita culpa fazia com que você entendesse que em algumas relações você tinha que se sacrificar, que as coisas que você sentia às vezes não eram suficientes. Então, o que você pensava? Se eu não sou o suficiente, então eu preciso me desdobrar para fazer com que essa pessoa não sinta essa falta que eu sinto em mim. Então, às vezes, você se botava em sacrifício e esperava que a pessoa visse o que você está fazendo. Só que isso não acontecia. Então isso te fazia sentir cada vez mais insuficiente, né? Eu sinto que era um ciclo muito vicioso aqui, de você se sacrificar, de você se doar, de você às vezes nem se importar com a dor que você ia sentir pensando no outro. E aqui a gente pode estar falando especificamente da sua mãe, mas eu sinto que isso começou com ela, né? Então não necessariamente você faz isso só com ela. Então, quando isso acontecia, de você se jogar nas relações e de você se sacrificar e mostrar pro outro que você, às vezes, nem se importava com a dor que você sentia, porque você queria que o outro estivesse feliz, isso fazia com que as pessoas também pisassem em você. Mas, principalmente, eu sinto que elas não enxergavam esse sacrifício, elas não enxergavam o quanto ela era dolorido para você ficar nessa posição, para tentar fazer com que elas se sentissem melhor. Então, era um ciclo muito, muito como é que eu posso falar? Mas ele próprio esqueci a palavra, gente.
Bom, o que eu quero dizer é que ele sempre... essa coisa de se botar em sacrifício fazia com que você sentisse culpa, né? Era por causa da culpa. E aí, quando você se botava em sacrifício e a pessoa não entendia, você se sentia menos. Só que você se botava em sacrifício porque você já sentia que você não era o suficiente. Então era sempre... toda vez que esse ciclo se repetia, te trazia mais uma sensação de culpa, mais uma sensação de insuficiência. E isso fazia com que você entendesse que, ok, eu nunca sou suficiente para ninguém, eu não sou suficiente para mim. Então, quando você tinha um pouquinho dessa sensação, dessa frustração que era de não se sentir completo, não se sentir suficiente para ninguém, isso te levava lá para baixo. Você podia estar no seu melhor dia, mas se você sentisse um pouco dessa frustração, um pouco desse gatilho, ele te levava para o fundo do poço. E às vezes ele acabava com a sensação que você tinha de criatividade, o fogo, o ânimo que você tinha quando você pensava em fazer algo novo. Porque eu sinto aqui que você é uma pessoa que tem muita iniciativa. Só que você começa e você não consegue manter isso porque você sempre sente que falta algo ou que você não vai conseguir. Então, com medo do fracasso, você sempre desiste antes. Porque você se sacrifica no sentido de emocionalmente, energeticamente. E aí isso faz com que você saia, que você pare de agir. Essa coisa de se sacrificar tem essa coisa de parar, né? De estagnar também. De pensar, ok, esse é o máximo que eu consigo fazer. Só que a vida, ela não quer que você se sacrifique no sentido emocional, que você faça isso para os outros. Não tem nada a ver com isso. Ele quer que nesses momentos em que você pare, que você olhe a vida de uma outra forma, de uma outra ótica. Porque essa ótica viciada está fazendo com que você sempre tenha os mesmos ciclos, independente de mudar o trabalho, mudar o relacionamento, ou até mesmo você mudar a sua vida toda, mas ainda assim sentir que você está vivendo a mesma coisa. O julgamento. Então aqui você vai se libertar disso. E esse acontecimento, esse julgamento veio junto com o 8 de copas, ou seja, vai ter algum acontecimento inesperado na sua vida que vai fazer com que você olhe para essa questão de uma forma muito focada. Você vai investir uma energia nisso muito... É isso, muito focada. Me vem até aquela coisa de, sabe quando a gente é criança? E aí a gente quer botar fogo em alguma coisa, a gente pega uma lupa e aí o sol passa e fica bem fininho. Eu sinto que é isso. Que vai ser com tanta força que vai ser um período mais curto. E aí isso você vai sentir até isso mudando de uma forma muito rápida. Porque você vai botar tanto foco, tanta energia nisso, que você vai conseguir finalmente se libertar. E aí eu sinto que também as questões que você tem mental... no sentido de as brigas que você tem consigo mesmo mental também vai cessar muito, porque isso vinha desse problema com a sua mãe, porque aqui a gente tá falando, olha só, de um 5 de paus junto com um 6 de copas. Ou seja, brigas internas que você tem há muito tempo, que já estão tão enraizadas que às vezes era difícil de você sair desse ciclo de pensamento também, porque... os pensamentos, eles sempre têm umas cadeias. Eu sinto que eles são muito parecidos com uma raiz da árvore. Então, por exemplo, se você começa com um pensamento aqui, ele vai se enraizando para um lado. E você pode ver que quando você pensa em algo, por exemplo, se você tem alguns pensamentos no sentido, eu vou usar aqui o de não sou suficiente. Você sente primeiro a frustração de não ter conseguido ao atingir, seja o que você achava que era bom para aquela pessoa ou bom para você. E aí você pensa, não consegui de novo. Quer dizer que eu nunca vou conseguir? Então quer dizer que eu nunca sou suficiente para ninguém? Por que eu nunca consigo fazer nada certo? Entendeu? Tem uma sequência de pensamentos que eles vão desencadeando um após o outro. E se você conseguir cortar ele cada vez antes, vai ser mais fácil com que você não entre nessa energia. E aí isso tudo tem a ver com o quê? Com às vezes você tem um olhar muito de escassez para a vida. Porque quando a gente fala sobre a energia materna, a gente fala sobre
a energia de fertilidade, a energia de prosperidade. E quando você tem ela defasada, quando você acha que não é suficiente, você tá sempre olhando para a falta. Você tá sempre se iludindo, achando que a vida nunca tá te dando o suficiente. E aí isso também te traz muita sensação de frustração, de sentir às vezes que você tá botando muita energia nos processos, mas que nunca vem a prosperidade. E aí a prosperidade aqui eu não tô falando apenas material. Eu sinto que você sempre sente que vem relações muito defasadas para você. E você sente isso porque você é muito defasado, né? É esse tipo de pensamento que você tem, só que ele é totalmente errôneo, porque você é uma pessoa muito próspera, muito fértil, só que você não consegue atingir isso por causa de uma questão que você tem com a sua mãe. Então é apenas trabalhar isso, porque você vai ver muita da sua vida desbloqueando, seja ela no quesito financeiro, seja ela no quesito de social, né, de amizades boas, ou até mesmo em relacionamentos, de parceiros que condizem com a sua energia e que te fazem se elevar e não queiram tirar coisas de você e se aproveitar desses momentos de instabilidade que você tem e às vezes de estar muito triste consigo mesmo e aí a pessoa vê um momento de te manipular porque você está vulnerável. Não vai ser isso que você vai atrair quando você conseguir resolver essa questão. O coelho. Ui, nossa, não sai. O polvo. Ui, caiu. E a cobra. Esse coelho com polvo, eu sinto que é o seguinte. Como você às vezes não entende qual o processo que você deve fazer, você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque você está ansioso, você quer muito resolver essa questão. Isso que te traz tanta insatisfação. Só que essa ansiedade faz com que você comece muitas coisas ao mesmo tempo ou queira lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Isso te sobrecarrega. Então aqui a espiritualidade está falando o quê? Foco. Não fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes isso te traz apenas a sensação, às vezes, de você não estar focando na coisa certa. O que é que isso quer dizer? Que você sente que está fazendo muito, que você está se desgastando, que você está se doando, mas não é o que da questão. Então, isso pode estar fazendo também com que você esteja alimentando esse pensamento de frustração, porque você está fazendo, você sabe que está fazendo, então por que não está resolvendo? Porque você não está fazendo a coisa específica que deveria fazer, e a partir do momento que você faz, aí vem um momento de transmutação, em que você muda de pele, que você se sente finalmente como uma nova pessoa, como você está buscando há muito tempo. Você está cansado de sentir sempre os mesmos gatilhos, as mesmas frustrações. Então aqui isso vai mudar, você vai ter um olhar mais maduro para a situação, para você, e você vai se sentir muito mais confiante agora de conseguir insistir nas coisas e de nutrir elas da forma certa, e não se sacrificando para que isso aconteça. Você vai conseguir dar o seu melhor, mas sem que isso interfira em como você cuida de si, tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!